Seja bem-vindo ao Açores em Destaque desta semana. Nós estamos em estúdio porque o tempo nos Açores nem sempre é certo. O verão está meio que envergonhado. Ora vem, ora vai embora. Mas nada nos impede de lhe continuar a mostrar aquilo que os Açores têm de melhor. As suas gentes, as suas paisagens, a cultura açoriana. E nós vamos começar por um jovem que nasceu no Canadá, em Oakville, que depois veio muito novo para a Ilha do Pico, regressou ao Canadá, onde se formou em eventos, comunicação, teatro e depois regressou novamente ao Pico. Ele que fundou uma associação em 2012, a Miratech Arts, e que mais tarde organizou um festival que já vai na sua 8ª edição, o Açores Fringe. Pois é com Terry Costa que nós vamos estar à conversa. Eu nasci no Canadá, em Oakville, mas com apenas 2 anos de idade os meus pais voltaram para as ilhas, para a Ilha do Pico. E claro, como bebê eu não tive escolha nesse momento. E então tenho a minha infância aqui na Ilha do Pico, onde vivi dos 2 aos 14 anos. Foi aqui que tudo começou em termos das artes. Eu fazia teatro com as Irmãs de Caridade, fazia parte da igreja, das cantorias. Comecei a aprender música com 4 anos de idade, aos 6 anos já tocava o bandolim, por isso as artes já sempre estiveram comigo e os meus pais sempre me incentivaram, né? Por isso a cultura artística, as artes sempre fizeram parte da minha infância. Aos 14 anos fui para o liceu no Canadá, onde tinha nascido, em Oakville. Sempre tive as artes comigo, então quando chegou ao ponto de ir para a universidade, para o colégio, eu escolhi o teatro como os meus estudos principais, através da dramaturgia e no colégio através de aulas mesmo de teatro para ser ator e encenador. Você já foi ator, como disse, já ensinou, já iniciou vários protocolos com festivais, já apresentou vários artistas. Você considera-se uma pessoa multifacetada? Eu sou literalmente multidisciplinar. Eu sempre gostei de todas as facetas artísticas e quando comecei a ter aquele cheirinho para a encenação, não só da criação artística, mas mesmo encenar para os palcos, seja teatro, dança, música, eu percebi que seria muito melhor saber um pouco mais sobre as várias artes, em termos de ir para as artes plásticas, para trabalhar nos cenários dos espetáculos, em aprender o porquê de um certo artista se expressar daquela forma, e assim foi para mim muito mais cativante para ser um encenador. Você portanto, estava a dizer, em 2002 você fundou o Miratech Arts, portanto, no qual você apresenta vários projetos de entretenimento e de cultura no Canadá e inclusive na América, mas depois, em 2011, você decide morar no Pico e dedicar-se à cultura regional. Portanto, você diria que foi um chamamento de volta às raízes? Quando eu fui de Toronto para Vancouver, eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, nas mudanças da minha vida, um senhor advogado luso-descendente que tinha ido para o Canadá quando era bebezinho. E ele é que me incentivou para pesquisar mais as raízes, porque quando eu fui com 14 anos, a última coisa que eu queria fazer era fazer parte de algo português, porque pronto, tinha sido as minhas raízes, o meu tempo de criança. Eu fui para o Canadá e precisava de aprender o inglês, ter melhor inglês, e ir para a escola e fazer as coisas. Por isso eu nunca fiz parte da chamada comunidade portuguesa no Canadá. E a comunidade lá, a comunidade portuguesa, especialmente a açoriana, é muito pequena comparado com Toronto ou mesmo a Fall River, aquela área, ou mesmo Califórnia. Por isso não éramos rodeados de portugueses.
e criar algo em português foi muito gratificante. E isso fez-me trazer cada vez mais às minhas raízes, no lugar de só vir visitar os meus pais lá de vez em quando, a minha família nos Açores lá de vez em quando, de começar a estudar, começar a pesquisar, desde a arte popular, os próprios artistas contemporâneos portugueses. Aqui então falar exatamente sobre isto, sobre o Açores Fringe Festival, que então este ano é a sua 8ª edição. Portanto, devido à pandemia, infelizmente isto teve que sofrer imensas alterações. No entanto, você não quis desistir do projeto e então tentou levar o festival para o formato digital. E como é que se cria um festival neste registro? É um processo muito difícil? O Fringe, neste momento, já faz parte da nossa sociedade açoriana para muitas pessoas. E é muito importante que exista de qualquer forma, porque é uma plataforma aberta e as pessoas podem participar com aquilo que têm, com aquilo que conseguem. Por isso foi muito importante não cancelar, como muitos festivais têm vindo a cancelar ultimamente, devido à pandemia e às restrições. E então, o que tivemos que fazer foi colocar na gaveta muitos dos projetos que estavam a ser dinamizados, produzidos, desenvolvidos, mas falar com esses artistas todos que queriam participar, se levássemos o Fringe para a internet, o que é que se consegue fazer? O que é que ainda se pode fazer? E claro, muito do festival, já no passado tínhamos programação na internet, uns 3, 4, 5% de programação, não era assim ainda muito visível. Este ano, claro, sendo 100% tem que ser apresentado na internet, mesmo assim ainda temos uma secção aqui na Ilha do Pico, em que os artistas podem ir à nossa sede, que é a Mirateca Artes Galeria Costa, um espaço ao ar livre, 24 mil metros quadrados, e podem fazer algo naquele espaço, em que, claro, filmamos e apresentamos via vídeo na internet. Mas a maioria da programação tem que ser feita através das plataformas online, o que quer dizer que conversas podem acontecer, mas claro, através de plataformas em que conseguimos juntar pessoas de várias ilhas, várias localidades. Há alguma performance, mas muito pouco da performance, porque para dizer a verdade, a performance tem que ser mesmo sentida ao vivo, ali, a audiência com o artista. Essa é a única forma de performance ser mesmo apresentada da sua maneira. E vamos então para a nossa segunda peça, a uma jovem autodidata, Andreia Sousa, uma paixão muito grande pela escultura e pela pintura, ela que já tem no seu portfólio várias obras que lhe deram nome, que lhe deram experiência e que a lançaram no mundo da cultura através da pintura e da escultura. Vamos então ouvir mais um pouco sobre a vida de Andreia Sousa, que é natural de São Miguel. É natural de São Miguel e é uma artista plástica. Minha primeira pergunta seria como descobriu o seu interesse e também talento pelo mundo das artes? Olá, boa tarde e obrigada pelo convite para estar aqui presente. Não foi propriamente uma descoberta, porque esta vontade criativa já nasceu comigo e eu desde muito novinha, portanto incentivada obviamente pela minha família, que sempre fui muito ligada às artes e sempre criei. Comecei mais no papel machê e a fazer barro, não era muito ligada à parte da pintura, preferia na altura mais o desenho, mas ao longo, portanto, da minha infância e depois juventude, eu fui experimentando muitas técnicas e muitos materiais diferentes e, portanto, não é propriamente uma descoberta, descobri que gosto disso, não, tipo, já nasceu comigo e desde muito novinha que eu sempre criei em muitos materiais diferentes. Uhum. E essa aprendizagem foi toda por vontade própria ou teve alguma formação com algum professor, com algum especialista? Não, eu sou autodidata nas áreas todas que trabalho e hoje em dia nós temos um professor incrível que se chama YouTube e Google. E então foi assim que eu fui aprendendo. Eu sempre, via alguma coisa nova na televisão, ou ia a um museu, uma galeria e via um trabalho que gostava e, portanto, por iniciativa própria eu ia pesquisar
e a minha aprendizagem é toda ela feita por tentativa e erro. E no meio dessa aprendizagem houve alguma técnica ou algum material com o que teve mais dificuldades para aprender? Sim, sem dúvida. Eu, por incrível que pareça, odiava pintar na minha adolescência. Não conseguia mesmo dominar, porquê? Porque me sentia muito frustrada que não conseguia passar o que tinha na cabeça para a tela ou para o papel. E foram as tintas, e principalmente o óleo, a pintura ao óleo, que eu senti a maior frustração, e portanto foi um processo de cerca de 10 anos, até, portanto, sempre na luta. Ok, não consigo pintar nus, não consigo pintar caras, e aí é que eu senti mesmo a maior frustração em termos artísticos. E disse agora que trabalha também em várias vertentes. Vamos atrás de si uma amostra, uma pequena amostra do seu trabalho e das criações lindas que faz na tela. Mas para além da pintura, quais são as outras também que trabalham? Portanto, eu comecei mais na escultura, portanto, a trabalhar técnicas tridimensionais, a trabalhar desde o barro, o gesso, o papel, portanto, técnicas de papel machê, que basicamente é aquilo que nós ensinamos aos miúdos, da cola branca e do papel, e a quantidade de coisas incríveis que conseguimos criar a partir daí. Eu depois comecei a trabalhar com parafina, portanto, a fazer escultura mesmo, que é quase como construir uma vala, mas eu fazia, portanto, a construção da vala e depois esculpia a própria parafina. Hoje em dia também trabalho, portanto, comecei a aprender a trabalhar o ferro, estou a trabalhar a madeira e tenho ferramentas para trabalho de madeira em que faço uma mistura de 3D, portanto, painéis escultóricos em madeira, e depois esses painéis são pintados. E também trabalho o esferovite, que nas decorações de eventos, que faço, portanto, que é uma parte muito significativa do meu trabalho cá em São Miguel, eu trabalho também com escultura. E quais são as suas influências quando está no meio deste processo criativo? Tem alguma musa específica? Muitos artistas têm sempre ou uma pessoa ou um determinado contexto que os inspira. Qual é o seu? É assim, a inspiração vem de todo ao lado. E esta é a realidade. Eu penso que para um artista nós vamos buscar inspiração às coisas mais insignificantes. Por vezes basta uma conversa com um estranho numa saída à noite com os amigos, às vezes é um filme que nós vemos, um poema que nós lemos. Eu, hoje em dia, no meu processo criativo, principalmente no que toca à pintura, que é um processo mais individualizado, eu tenho a tendência de ouvir livros. Eu adoro ler e descobri os audiobooks há cerca de 5 anos atrás. E então eu basicamente uni essas minhas duas grandes paixões. E dos vários trabalhos que já criou, e já foram muitos, tanto na pintura como na escultura, tem algum, não digo que seja o seu favorito, mas que seja aquele que tem mais orgulho de ter criado? Tem alguma peça assim especial? Sim, é assim. Claro que são muitos quadros diferentes. Eu só o ano passado pintei à volta de 150 quadros, portanto, no espaço de um ano, se eu for olhar para trás, não é, e for analisar tudo, fica muito difícil. Contudo, em termos, por exemplo, da peça que foi para mim, portanto, é uma peça em madeira, é uma peça que envolve a parte da escultura em madeira com a parte da pintura. É uma peça que tem 2,70 metros de altura por 1,60 metro de largura, portanto é um monstro de uma peça. Levou cerca de 3 meses a ser pintado, levou quase um ano a ser pensado em termos de execução. Foi necessário, depois da criação da peça, a peça teve que ser de facto separada em 3 partes diferentes. Foi necessário contratar uma equipa de uma carpintaria para poder colocar a peça no seu local final. Portanto, é um orgulho no sentido de toda a logística por detrás da concepção da peça, o número de pessoas que envolveu, a criação em si e o resultado final. E é uma peça que pode ser vista em Ponta da Algada. Ela está num bar chamado Lava Jazz Bar e ela foi criada para aquele espaço mesmo. Portanto, pelas donas do espaço é que encomendaram, mas deram uma liberdade criativa na execução do trabalho. E isso também é muito importante, porque depois eu coloquei de facto a minha pessoa naquele trabalho.
E, portanto, ele acaba sendo hoje em dia aquele trabalho que tem mais visibilidade, digamos assim, e que as pessoas, porque à medida que nós nos movimentamos na sala, é um Miles Davis e o Miles Davis está a olhar para nós e muda consoante a posição. Portanto, toda a logística por trás desse trabalho, de facto, foi muito importante e é um marco na minha carreira. Rosa Mendonça e José Sousa são eles que vêm já a seguir a um curto intervalo. Um da Terceira e outro da Ilha do Corvo. Não perca, já a seguir. Tem tempo para um copinho d'água. E cá estamos nós de novo para a continuação do Açores em Destaque. José Sousa é o nosso próximo convidado, ele que é natural da Ilha Terceira, é um especialista em guitarra clássica, é professor no Conservatório de Angra, ele que pertenceu já a vários projetos, um deles que se destaca, Diáspora, um projeto que visava difundir o folclore, as origens nos Açores, nas ilhas todas, nas 9 ilhas, mas para saber mais sobre este músico, nada como uma conversa com ele. Como é que começou o seu gosto pela música? Quais são as suas primeiras memórias? Minhas primeiras memórias, eu principiei a tocar violão, como nós chamamos cá nas ilhas. Eu principiei a tocar violão com 14 anos, com o meu pai. O meu pai foi o meu primeiro professor e a partir daí começou a crescer um gosto enorme pela música. Eu ingressei no ano a seguir, com 15, ingressei num baile folclórico e depois ingressei numa tuna e depois fui para a Filarmónica e aprendi a tocar clarinete e a partir daí nunca mais parou. Acabou na licenciatura, fiz uma licenciatura em guitarra clássica em 2006. E você apenas toca, também canta? Não. Eu canto, mas é na brincadeira. E cantei no coro. Nós cantávamos no coro na Escola Superior de Música, porque o coro era composto por os instrumentos todos, os instrumentistas todos. Tínhamos que fazer parte do coro, porque era uma das disciplinas, e havia também, nós tínhamos preparação técnica, mas não era a nível de canto, era a nível de coro mesmo. Respiração, aquecimento, essa coisa toda. E foi aí que eu cantei. Eu também cantava, eu quando era mais novo cantava bastante as musiquinhas que eu gostava dos Resistência, Pink Floyd, a Queen, mas depois de começar, depois de entrar na escola superior e mais tarde, depois parei. Parei porque eu sabia que não sabia cantar. Embora fosse entoado, mas eu sabia que não era muito bom a cantar. Eu não gosto muito da minha voz também. Mas as músicas que você, portanto, toca são em guitarra clássica? Sim, guitarra clássica, sim, mas eu agora já toco de tudo. Agora toco outra vez de tudo. Houve uma fase, em 2006, quando acabei o curso, eu não conseguia tocar mais nada para além do clássico. Porque eu vinha com a minha cabeça muito formatada para tocar música clássica. O que aconteceu foi que, depois de chegar outra vez à minha terra, à Terceira, comecei a ganhar outra vez o gosto, porque eu gostava muito das modas da nossa terra e ainda gosto muito, por isso é que estou em projetos ainda. Eu vou estar sempre acho que até morrer, vou estar em projetos da nossa terra, tipo, sei lá, tudo. Eu também sou maestro de uma filarmónica, também estou a experimentar isto. E faço funções de Espírito Santo, a gente toca em procissões, eu com a banda. Eu não toco nada na banda, de vez em quando toco saxofone para ajudar, mas é raramente. Mas é assim, eu toco de tudo, é até para ensinar. Eu sou coordenador do Conservatório de Angra dos Reis e eu sou coordenador e sou professor ao mesmo tempo, tenho os dois cargos. E dou aulas de guitarra clássica no Conservatório, desde 2006. E há miúdos que têm o curso livre, e há miúdos que não querem aprender a tocar a música clássica. Há uns que querem aprender a tocar rock, música pop,
querem aprender a tocar em danças de carnaval, por exemplo. Pronto. E quando é curso livre, eu tenho que estar preparado para ensinar tudo. E aí não tem só a vertente da música clássica, aí já ensino quase tudo. Embora seja mais fácil para mim ensinar música clássica, porque a música clássica tem um registro escrito e há uma escola, é diferente, e eu tenho esta escola. E o José foi fundador de um projeto musical, o Diáspora, que portanto atualmente não está a acontecer, mas fala-me um pouco do processo deste projeto, da ideia inicial. Os Diáspora nasce de uma atividade proposta pelo Museu de Angardoirismo em 2010. O que aconteceu foi que neste ano de 2010, em maio, nós fomos tocar música regional, porque o tema tinha a ver com os carros de bois, violas da terra, tudo o que era da nossa terra e que era mais antigo. E a viola da terra fazia parte daquele cartel de coisas antigas que estavam lá na sala. E até tem um registro em vídeo deste primeiro momento. E foi daí que nasceu os Diáspora, porque os Diáspora são formados por professores do Conservatório de Angardoirismo e alguns alunos que eram mais velhos, eram adultos. Um deles era o meu irmão, que estava a ter aulas com o professor de viola da terra cá do Conservatório. Ele num ano fez 5, ou seja, ele num ano tirou 5 graus. Também como era adulto já tocava alguma coisa, para ele foi fácil aprender viola da terra, ele num ano conseguiu aprender tudo, o que era para aprender em 5, os miúdos costumam aprender em 5 anos. A partir daí o que é que a gente fez? Naquele ano fomos convidados, fomos tocar uma série de modas da terceira, principalmente modas da terceira. Fizemos o concerto naquela noite, o concerto, mas nesta altura não éramos Diáspora ainda, havia muitos alunos. Eu levei 2 alunos de guitarra clássica e o professor de viola da terra. Ele levou o Evandro Menezes, que é atualmente talvez a melhor viola que a gente tem na nossa ilha. E vamos agora até à Ilha do Corvo, a ilha mais pequena do arquipélago dos Açores, mas com uma beleza única. Aliás, todas as ilhas do arquipélago têm as suas características únicas, as suas belezas únicas, e o Corvo não fica atrás. Rosa Mendonça, uma artesã que não deixou morrer aquilo que são as barretas do Corvo. Ela seguiu as pegadas dos pais, eles que também trouxeram e divulgaram, ajudaram na divulgação das barretas do Corvo e também das fechaduras de madeira. Ela não quis de maneira nenhuma deixar por esquecido aquilo que os pais fizeram. Em part-time, porque não é a sua ocupação em full-time, em part-time ela divulga, ela leva mais longe aquilo que são as barretas do Corvo. Mas nada melhor do que falar com esta artesã. Vamos até ao Corvo. O meu gosto pelo artesanato já é de família. Porque tanto meu pai como a minha mãe eram artesãos. Meu pai fazia as fechaduras de madeira do Corvo e minha mãe reavivou esta tradição das barretas do Corvo. Quando digo reavivou é porque ela antigamente todos os homens usavam esta barreta. Depois, com o passar dos anos, ali década de 50, 60, isto deixou de usar, e quando na década de 80, portanto, ela voltou a reavivar esta tradição, trazendo novamente este produto que era tão genuíno do Corvo e que estava um pouco no esquecimento. E foi a partir dela que isto começou a ter o sucesso que tem hoje, e foi ela que me transmitiu estes saberes, estes ensinamentos, estas tradições.
E, portanto, como é que é produzida esta barreta? É feita em lã, correto? Portanto, isto é assim, antigamente era feita com lã, lã mesmo das ovelhas criadas cá na ilha, em que eu já não me recordo disto, atenção, mas em que as mulheres pronto, guardavam lá, fiavam lá, tingiam, pronto, faziam todo o processo até chegar ao produto final que era a barrica. Depois deixou de haver ovelhas, deixou de trabalhar lá e minha mãe, quando reavivou esta tradição em 1986, pronto, já não foi com a lã, já foi com esses fios acrílicos que se usa que têm nos comércios, não é? E em média, portanto, essa que necessita de 9 agulhas, em média quanto tempo leva a fazer uma barreta apenas? Isto é assim, eu já contei as horas. Eu que tenho experiência nas duas versões, pronto, esta versão inicial eu consigo fazer em 12 horas. Confesso que não é 12 horas seguidas, porque eu tenho a minha vida profissional e faço isto só em part-time. Pronto, faço hoje, por exemplo, 2 horas, amanhã 3 horas, assim sucessivamente. Mas esta eu faço em 12 horas. Enquanto que esta, com estes detalhes todos que eu estou a explicar, com estes pormenores, não sei o quê, eu só consigo fazer em 15 horas. E sou eu que tenho experiência nisto, porque eu já dei formação desta versão, em que eu faço em 12 horas, e eu pensei, para pessoas com pouca experiência, se calhar 15 horas é suficiente para fazer uma formação destas. E não deu. Portanto, as pessoas deram que dar muitas horas extras até conseguir fazer uma destas, nem 15 horas deu. Atenção, não é que isto seja assim muito difícil, não é? Depois da gente saber, tudo é fácil. Mas pronto, mas tem as suas técnicas. E porquê a cor azul? Tem algum significado? Antigamente era sempre a cor usada pelos azuis. Pronto, trabalhavam lá, como lhe disse, depois tingiam com anil e tingiam sempre no azul. Eu hoje, pronto, eu faço em azul. Digo sempre a todo o turismo, o azul é o mais típico, só que há pessoas que gostam de branco, vermelho, castanho, verde. Eu faço qualquer cor destas. Para já, eu só tenho destas ainda no azul, porque é a cor mais típica, mas no futuro estou a pensar fazer outras cores, mas sempre mencionando este pormenor, que o mais típico é o azul escuro. Agora, tudo vai depender depois depende do gosto da pessoa. E você também já foi apresentar essas barretas a outras ilhas? Esta barreta de cor 1452 ainda não fui. Pronto, isto é muito recente mesmo. Muito recente. Tem 1 ano, 2, muito recente. Estas, sim. Já fui a várias ilhas. A São Miguel, eu e meus pais, quando participávamos em feiras de artesanato na altura da Festa de Santo Cristo, apresentámos isto lá 12 anos, veja lá. Já fui ao Faial, à Terceira, a Lisboa e à América. Sim. Já fui a muitos sítios. Portanto, o artesanato, como diz, faz parte da sua família. O seu pai, sei que também fazia as tradicionais fechaduras, correto? De madeira. Portanto, eram fechaduras que, portanto, simbolizavam a maneira como se fechavam as portas antigamente, não é verdade? Sim, exato. Hoje em dia já não se fecha as portas com essas fechaduras. Não que o corpo seja um lugar muito inseguro, nada disso. É um lugar que estamos à vontade, podemos sair a qualquer hora do dia, da noite, sem qualquer problema. Estou aqui em minha casa durante o dia, tenho a porta aberta, à noite, pronto, lá fecha a porta, qualquer coisa, mas não há qualquer risco de qualquer problema. Só que antigamente era muito mais seguro, e então fechavam as portas com aquelas fechaduras de madeira do couro. E você então estava a dizer que já fez formação para ensinar como é que se fazem essas barretas. Sente-se mais ou menos segura de que este tipo de artesanato irá continuar nas próximas gerações ou não? Sim, julgo que sim, que pronto, eu já dei formação. Eu sinto-me segura que existem pessoas que sabem fazer. Agora, só tenho um certo receio, antes de registrar esta versão, senti um certo receio de isto se perder, porque eu sei que existem cópias, existem sempre pessoas que podem imitar estas, mas também quando existe um produto registado, existe uma coisa que é a contrafação e nós podemos requerer aquilo que é nosso com mais facilidade, não é? Enquanto que estas não. Isto, como eu disse, já estão fazendo em Itália, já estão fazendo em Lisboa. Posso dizer que tem duas na minha posse que foram feitas em Lisboa sem qualidade alguma.
E pronto, e daqui a uns aninhos o que é que iríamos ser disto? Se isto não fosse restado, poderia levar outro fim, infelizmente. Mas eu julgo que não, com esta nova versão restada, e está mesmo restado pela cor. Pode haver as imitações, mas sabe sempre que o original é de cor. Da nossa parte é tudo. Nós terminamos por hoje o nosso programa em estúdio, não sem antes lhe deixar um abraço virtual, um abraço de aconchego, um abraço para que tudo rapidamente volte à normalidade. Nós, no Açores em Destaque, também esperamos voltar à normalidade brevemente e dar-lhe a conhecer ou a reviver a sua freguesia. Quanto a nós, então, vamos nos despedir. Não se esqueça, pode sempre enviar um mail para azoresendestaque@gmail.com. Vemo-nos na próxima semana. Haja saúde!